Plínio o Velho, uma evidência histórica. Plínio o Velho, quem poderia nos contar indiretamente nos dias que Jesus não existiu. Caio Plínio II, em latim Gaius Plinius Secundus, Cosme 23, Estábia 79, conhecido também como Plínio o Velho, foi um naturalista romano, era tio de Plínio o Jovem. Biografia: escritor, historiador, gramático, administrador e oficial romano. Era filho de um equestre cavaleiro romano e da filha do senador Cecílio de Novum Comum, nascida em Cosme, na Cisalpina. Plínio estudou em Roma e ingressou na carreira militar, servindo primeiramente na África e depois assumindo como oficial o comando de uma tropa de cavalaria na Germânia aos 23 anos. Retornou a Roma para dedicar-se a escrever e estudar direito. Executou importantes cargos públicos, sendo nomeado procurador na Espanha quando Nero ainda era imperador, logo após no norte da África e na Gália. Era um dos mais ferozes críticos da extravagância em tudo, desde mesas de uma perna só até usar vários anéis no mesmo dedo. De todas as suas obras, a única que sobreviveu foi um tratado denominado História Natural, uma imensa compilação composta de 37 volumes que contém algumas passagens originais sobre o destino do homem na natureza e oferece um excelente panorama da geografia, zoologia e botânica na antiguidade. Para alguns, o maior erudito da história imperial romana e que deixou uma obra considerável, fundamental para o saber científico subsequente. Obra: autor clássico, no ano de 77 escreveu História Natural, um vasto compêndio de ciências antigas distribuído em 37 volumes, dedicado a Tito Flávio, futuro imperador de Roma, onde citou o conhecimento científico até o começo do cristianismo, com citação sobre 35 mil fatos úteis. Teria selecionado mais de 2.000 livros de 146 autores romanos e 327 estrangeiros, inclusive expor as reservas de aluminita da Itália. Dedicada a Tito, a obra revelava elevado grau de conhecimento enciclopédico, um estilo que varia entre a linguagem corrente e um vocabulário aperfeiçoado. Tratou de várias matérias como geografia, cosmologia, fisiologia animal e vegetal, medicina, história da arte, mineralogia e outras, tentando reunir todo o conhecimento do mundo antigo. Apesar da falta de precisão de alguns dados técnicos e matemáticos, muitas vezes provenientes das próprias fontes que reproduz, a obra é um dos melhores textos da antiguidade e oferece também importantes dados para a história da arte antiga, tratando-se de ourivesaria, escultura, pintura e arquitetura. Suas descrições detalhadas do mundo antigo contribuíram muito às gerações seguintes. Talvez o naturalista mais importante da antiguidade afirmava que a diversidade de copistas e os seus comparativos graus de habilidade aumentam consideravelmente os riscos de se perder a semelhança com os originais. E explicava que as ilustrações são propensas ao engano, especialmente quando é necessário um grande número de tinta para imitar a natureza. Por essas razões, recomendava os autores devem se limitar a uma descrição verbal da natureza. Plínio era almirante da frota de Miceno, próximo a Nápoles. Faleceu nesse cargo enquanto, ao tentar observar como naturalista a erupção do vulcão Vesúvio em 79, também tentava salvar os habitantes da costa que fugiam.
residindo a 30 quilômetros de Pompeia, foi surpreendido pela explosão do vulcão, uma vez que até aquela data a única coisa que havia registrado sobre o assunto foram as marcas de queimado no topo do Vesúvio. Para saciar a sua curiosidade, mandou preparar um pequeno barco e convocou uma tripulação de 9 homens e pouco antes de 5 horas da tarde pôs-se a caminho de Pompeia. Ao se aproximarem da cidade, as altas temperaturas e uma densa nuvem de fumaça fizeram com que o barco se desviasse de seu destino, vindo a portar na vizinha Estápia. Na manhã do dia 25, antes das 7 horas da manhã, uma nova nuvem atingiu Pompeia. Quem ainda tinha sobrevivido e permanecido no local acabou sufocado pelos gases. A nuvem prosseguiu em direção a Estábia. Os moradores perceberam-na atravessando a baía e tentando fugir sem sucesso. Os gases vulcânicos fizeram centenas de vítimas, entre elas Plínio o Velho. O que se sabe de sua vida provém de referência de seu sobrinho Plínio o Moço. Em carta a Tácito, por exemplo, seu sobrinho salientou o caráter heróico da morte do tio, que quando para lá correu como comandante da frota em Messina, seu último cargo público na tentativa de ajudar os sobreviventes de Pompeia, Herculano e Estábia, e ao mesmo tempo estudar o fenômeno. Seu trabalho foi a maior fonte de informações sobre pintura grega, pois em todas as outras escolas artísticas, as descrições são avaliadas pelas pinturas que chegaram até o dia de hoje, opostamente ao que ocorreu com a grega. Exatamente conhecido como o Velho para diferenciá-lo de seu sobrinho do mesmo nome, chamado de o Moço, o Jovem. Fonte Wikipédia. Plínio era muito dedicado a tratar dos fenômenos naturais. Todavia, não tomou conhecimento, assim como nenhum outro cientista ou historiador, de um grande terremoto ocorrido no dia da morte de Jesus, nem de um fenômeno cósmico ímpar, um incrível eclipse de 3 horas sobre toda a Terra, e o mais curioso, não soube da existência de Jesus, nem de um grupo que tivesse dito que seu líder executado tivesse ressuscitado. O silêncio de Plínio é indiretamente como gritar ao mundo que Jesus não existiu, e os cristãos nem desconfiam ante esse fato.